Depois de 4 anos de espera e muitos pedidos dos fãs, finalmente o Snyder Cut está entre nós. Eu vou dividir esse vídeo aqui em duas partes. A primeira eu vou falar sobre o projeto em si, toda a questão do marketing e por que esse projeto finalmente vem à tona. E na segunda parte aí sim eu faço uma crítica, ou melhor, alguns comentários sobre o filme. Aqui eu vou fazer uma crítica um pouco diferente do que de costume, porque eu acho que muito desse projeto aqui passa pela ideia de ser um projeto para os fãs, e aqui como crítico eu não posso ser arrogante em achar algo diferente disso. Esse é um filme pensado para os fãs, concebido para os fãs, e as mudanças, muitas delas feitas, são feitas também a pedido dos fãs. E além disso, é impossível analisar esse filme sem fazer a comparação com o filme original. É algo até necessário aqui por se tratar de uma versão do diretor, ou mais ou menos isso, e até por isso que eu quero começar. Esse daqui não é aquela ideia de versão do diretor clássica, porque geralmente quando a gente fala em versão do diretor, é quando um diretor já tinha o filme inteiro gravado e ele apenas monta o filme diferente, às vezes acrescentando cenas que já estavam gravadas e depois acabaram ficando fora da versão do cinema, e aí ele pode acrescentar, ou tirando um voice-over, ou colocando um voice-over, ou mudando mesmo as cenas de ordem. Então a gente viu isso recentemente com o Poderoso Chefão 3, essa nova versão do Coppola, como ele monta apenas o filme diferente, mas todas as cenas já estavam no filme original, ou como a gente vê também com o clássico exemplo de Blade Runner, onde tem algumas mudanças que melhoram muito o filme, como por exemplo a retirada daquele voice-over. Então geralmente quando a gente pensa em versão do diretor, são esses casos. É um filme que já foi inteiro gravado e o máximo que o diretor vai fazer é mudar algumas coisas baseado naquilo que já estava gravado. Aqui nesse caso é diferente, porque o Snyder ele foi tirado do projeto antes dele terminar as gravações. Então a gente nunca vai saber se isso realmente era a ideia que ele tinha inicialmente. Pode ser que a ideia inicial dele era justamente essa? Pode até ser. Mas eu não sei, 4 anos se passaram, os fãs pediram muitas coisas, pode ser que ele tenha acrescentado muitas coisas também, porque ele teve 70 milhões para regravações e para mudanças com CGI. A gente sabe que o CGI faz mágica atualmente, você consegue criar cenas inteiras em CGI, então a gente nunca vai saber qual era a ideia do Snyder. Se ele tivesse terminado aquele projeto, como seria a versão da Liga da Justiça em 2017 nos cinemas? A gente nunca vai saber. Só que o Snyder Cut ao mesmo tempo me deixa feliz, porque é algo que eu sempre falo, o diretor ele tem que ter a liberdade para ele criar aquilo. Se um estúdio está contratando um diretor para fazer um filme, deixe ele fazer o filme dele. E não foi o que aconteceu com o Snyder. A Warner usou uma desculpa, tirou ele do projeto porque ele tinha tido problemas ali pessoais, acabou colocando o Joss Whedon lá na época porque queria trazer um pouco aquela ideia de universo Marvel, e aí a gente viu um filme na época que era um Frankenstein, que uma cena não conversava com a outra cena. E aí, a partir disso, a gente tem os pedidos dos fãs, o que é muito interessante. A gente vê que os fãs têm força na internet. A gente vê também o que o Snyder fez. Então, todo o marketing que o Snyder fez pro filme dele foi muito bom, e isso é algo que eu sempre falo do Snyder. Ele é um cara que vem da publicidade, então ele tem uma noção visual muito boa de cinema, e também ele tem uma ideia de marketing muito bom. Então, desde o pedido dele, que incentivou os fãs a começarem com o hashtag Release Snyder Cut, e agora recentemente também como ele foi lançando videozinhos o tempo inteiro sobre o filme e manteve o filme na cabeça do público. Então o público estava sempre pensando no Snyder Cut até o lançamento dele. Então é um marketing muito bem feito. E ao mesmo tempo a gente tem a Warner aqui, que muita gente trata a Warner como derrotada desse projeto, mas pelo contrário, a Warner ela é a grande vencedora de tudo isso, porque ela tira o Snyder Cut, ela faz o que ela quer lá em 2017, e agora ela só libera o Snyder fazer essa versão dele porque ela tem o HBO Max, que foi uma bomba no começo, quase ninguém assinou nos Estados Unidos, e aí ela usa esse pedido dos fãs para atrair público para o seu serviço de streaming. Então, para a Warner, é vitória, vitória o tempo inteiro. Então, é muito bem pensado aqui, não vamos tratar essa ideia como o Snyder venceu a Warner. Nada disso, não vamos ser ingênuos. A Warner só liberou o Snyder fazer esse filme
porque ela sabia que ia ter público e sabia que isso poderia atrair assinantes para o HBO Max. Então eu acho que no final o Snyder Cut ele acaba sendo uma vitória dos fãs que queriam ver o filme, acaba sendo uma vitória pessoal do Snyder também, que consegue colocar a visão dele em um filme, em um projeto de paixão, e acaba sendo uma vitória também da Warner, que consegue atrair assinantes para o seu serviço de streaming. Dito tudo isso, vamos para a análise aqui do filme, e já deixo bem claro desde o início, não tem comparação o filme de 2017 com esse aqui. A melhora é gritante em muitos níveis. Mas primeiro, para analisar esse filme aqui, eu acho que as pessoas que vão assistir, eu acho que também deveriam analisá-lo e assisti-lo sob essa ótica. Essa pegada aqui do Snyder Cut é muito mais uma pegada de filme de versão estendida, que a gente tem vários. A gente teve, por exemplo, o próprio Batman vs Superman, e a gente teve outro exemplo muito clássico, é o do Senhor dos Anéis, que é um filme lá, a versão estendida de mais de 3 horas e meia, um deles e tal. E aqui eu acho que passa um pouco por isso também. É aquela pegada de versão estendida no sentido de você vai estender muito mais algumas cenas, você vai explicar muito mais algumas coisas, alguns elementos, que talvez numa versão do cinema você não explicasse, talvez você deixasse uma montagem um pouco mais dinâmica, mas aqui o Snyder ele tem a liberdade para contar toda a história dele nesse formato de uma versão estendida da própria ideia que ele já tinha. Um filme que nunca iria para o cinema, nunca a Warner ou qualquer estúdio lançaria um filme, um blockbuster de 4 horas de duração, mas com essa dinâmica do HBO Max e com essa dinâmica do Snyder Cut, isso foi permitido, e aí a gente tem aqui essa versão estendida sobre o filme. E a primeira melhora é clara, a gente tem apenas uma visão criativa aqui, a gente não tem duas visões criativas conflitantes, a gente tem a ideia de um diretor que você goste ou não do Snyder. Eu tenho muitos problemas com o Snyder durante toda a carreira dele. Eu gosto de alguns filmes, não gosto de outros, não gostava de nenhum dos filmes da DC que ele tinha feito até agora, com exceção do Watchmen, é claro que é outra história, mas aqui, você goste ou não, ele tem aquela visão o filme inteiro. Então vai ter algumas mudanças aqui que são muito claras para isso. A gente vai ter o filme em 4:3. Por quê? Eu acho que tem uma lógica muito boa, porque a ideia do Snyder é trazer esses deuses entre nós, então ele traz toda uma reverência a esses personagens, a esses super-heróis, algo muito grandioso. Ele é um cara muito grandiloquente, que gosta de tudo em uma grande escala. Então o formato 4:3 de tela, essa tela mais quadrada, ela ajuda o filme a ficar mais vertical e menos horizontal. Isso traz toda essa grandiosidade no sentido mesmo vertical, de tudo ser pro alto. Outra coisa que é a mudança para mim mais clara é como a paleta de cores é trabalhada aqui. Então é uma paleta que puxa muito mais pro acinzentado, pro preto. A gente vê isso principalmente ali na batalha final, que tem lá no filme de 2017, que tudo fica meio avermelhado, tudo fica mais divertidinho. Aqui não, aqui vai ter esse tom mais sombrio, que é a ideia do Snyder também. Então é trazer deuses entre nós em um mundo muito mais sombrio, em um mundo quase destruído, à beira do apocalipse. E é algo que o Snyder faz a carreira inteira. Ele sempre tem uma visão mais pessimista, tanto em filmes de super-herói, quanto nos outros filmes que ele fez em toda a carreira. 300 é assim, Madrugada dos Mortos é um pouco assim, o próprio Sucker Punch, que eu não gosto, também tem essa pegada, e os filmes da DC, todos eles têm essa pegada também. Então a gente vê essa mudança, que são mudanças teoricamente pequenas, se a gente pode analisar, só que fazem uma grande diferença. E é sobre isso que é o Snyder Cut, algo que eu falo e discuto muito aqui no canal. Um filme não é só a sua história, um filme não é só a sua premissa. Pequenas diferenças podem mudar um filme por completo, e é isso que a gente vê aqui. Pequenas mudanças, cenas um pouco mais longas, personagens com mais desenvolvimento, tudo isso faz uma grande diferença para o filme, mesmo que a história seja praticamente a mesma história do filme de 2017, claro, estendida com mais elementos dentro dela, mas a premissa e os objetivos são os mesmos. Além disso, ele conecta também o filme melhor com o restante do universo. Então, já o começo aqui do filme, a gente vai ter uma ligação muito mais forte com o Batman vs Superman do que tinha lá na Liga da Justiça de 2017, que queria esquecer os filmes que o Snyder tinha
feito anteriormente. Então a gente vai ter todo esse tom diferenciado e a gente vai ter personagens muito melhores aqui. O Cyborg, para mim, é o melhor exemplo disso. O Cyborg lá no filme de 2017 era uma vergonha. Ele não tinha desenvolvimento, ele não tinha background algum, e aqui ele tem. Aqui a gente sabe do passado dele, aqui a gente sabe das motivações dele. Pode ser que uma ou outra cena o Snyder pese um pouco a mão em flashbacks, como aquela cena do futebol americano que eu acho muito mal dirigida, mas o personagem em si é um dos protagonistas aqui. Ele ganha força justamente porque a gente sabe mais sobre aquele personagem. A gente consegue se aproximar daquele personagem, algo que pra mim era impossível no filme de 2017. O próprio Batman, que eu não gostava dele naquela Liga da Justiça, aqui ele funciona muito melhor. Em parte também porque ele deixa de ser aquele Batman tiozão do pavê. Não 100%, ainda tem umas piadinhas aqui do Batman que me incomodam um pouco, tipo aquela piada do eu sou rico, vocês vão saber o que eu tô falando, algo que eu achava que era o Joss Whedon que tinha feito, mas a gente vê que não, a gente vê que era coisa do Snyder mesmo. E o filme, apesar de ser sombrio, ele ainda tem muito do humor, passando, claro, sempre pelo Flash. O Flash é o alívio cômico aqui. Em alguns momentos isso me incomoda, em alguns momentos eu acho que ele quebra o tom do filme, às vezes ele quebra os diálogos, às vezes ele quebra as cenas para fazer algumas piadas, mas tudo bem, encaixa um pouco com o personagem. Eu não sou grande fã do Ezra Miller, é verdade, mas também era uma das críticas que eram feitas ao filme de 2017, e aqui a gente volta a ver que não, era a visão do Snyder mesmo. E acontece um pouco isso, tá? A gente tem que, gostando ou não do Snyder, gostando ou não do filme do Joss Whedon, a gente tem que estar aberto a falar: ah, tá bom, tinha coisas que eu não tinha gostado achando que era o Joss Whedon, mas que continuam nessa versão, e algumas delas continuam não funcionando. Outras começam a funcionar porque tem uma contextualização muito maior em todas as cenas, uma montagem também muito melhor, o que pode parecer estranho, né, para um filme de 4 horas, mas a montagem, ela interliga muito melhor toda a narrativa. Uma cena se liga muito melhor na cena seguinte, e toda a proposta também se liga melhor do começo ao final do filme. Então a gente tem aqui, no começo do filme, por exemplo, a cena ali com o Superman, que liga com Batman vs Superman. A gente também tem a primeira cena do Aquaman, que trata ele como uma santidade. E ali no final do filme a gente tira todas aquelas pessoas que viviam naquele local, a gente não tem aqueles cidadãos, e a gente transforma o conflito final em um conflito entre santidades, entre seres muito poderosos. Então, mais uma vez, do começo ao final do filme, aqui o Snyder ele tem uma visão muito clara de tudo que ele quer passar. Em alguns momentos me incomoda a visão do Snyder? Sim, eu acho que até o uso da câmera lenta, que é algo muito frequente nos filmes dele, me incomoda como ele usa de forma muito repetida, por exemplo, com personagens. Então sempre que a gente tem o Flash correndo, a gente vai ver o Flash sob a visão do Flash, aquela visão indo tudo em câmera lenta enquanto ele vê o mundo tudo parado. Isso é algo que está sendo muito, mas muito usado com personagens que têm velocidade muito grande. E em alguns momentos eu queria ver mais o Flash sob o ponto de vista de pessoas vendo o Flash. Então alguém olhando e não vendo o Flash naquilo. Ou mudanças no ambiente por causa do Flash, sem que a gente veja toda aquela passada dele em câmera lenta. É o tipo de recurso que é muito comum nos filmes de Snyder, como todas as cenas de ação. É um recurso de estilo, o uso de câmera lenta como estilo mesmo, porque em muitos momentos não tem uma função prática para isso, mas a gente vê que é a visão do diretor, goste você ou não, como eu disse, em muitos momentos eu não gosto. E agora indo para as mudanças mais claras entre os dois filmes, além de sua extensão, além do desenvolvimento melhor, que melhora muito nas 2 horas finais do filme principalmente, nas 2 horas e meia finais. O começo ele é bem mais devagar, mas a gente tem algumas mudanças aqui, muitas delas em CGI, que fazem total diferença. Primeiro, a roupa preta do Superman faz diferença? Faz. Por quê? Justamente por causa dessa pegada sombria e a pegada de luto que o filme quer trabalhar, essa visão do Snyder que não tinha lá no filme de 2017, que tinha uma pegada mais colorida, de filme de super-herói e tal. A mudança aqui do Lobo da Steppe é gritante. Ele era terrível, o CGI dele no filme original, e aqui ele é muito mais ameaçador, muito mais imponente, apesar de um problema continuar. Aquela voz meio modulada, aquela voz meio mudada, sendo que a gente tem o Ciaran Hinds aqui fazendo ele, que tem um trabalho de voz espetacular, não precisava dessa mudança usando a tecnologia. Eu acho que torna mais artificial do que precisava o personagem. A inclusão do Darkseid aqui também, que todo mundo já esperava,
faz uma boa diferença pro filme, faz uma boa diferença pra gente conectar toda a história. A mesma coisa, aquele flashback que já tinha no filme original, aqui é bem mais extenso, e aquela batalha a gente entende muito melhor, a gente entende muito melhor a lógica de tudo aquilo, a gente entende muito melhor até o objetivo de alguns personagens por causa disso, e aquela batalha, eu não sei vocês, mas eu gostei muito, eu como um grande fã de filmes de batalha, de filmes épicos nesse sentido, gostei muito, muito daquela batalha que envolve todo aquele flashback, vocês sabem do que eu tô falando. Além disso, a gente tem a inclusão de um personagem aqui, que eu não vou dar spoiler, mas já tinha vazado imagens dele, acho que você sabe o que eu tô falando, um personagem que eu gosto muito, por sinal, que não tem uma função tão grande no filme, mas é mais o Snyder tentando conectar esse filme a um possível filme sequente. E a gente vê bem isso com o final do filme, como é toda a construção para uma possível sequência. Vamos ver se a Warner vai pensar em seguir esse universo ou se vai manter tudo só dentro do Snyder Cut. Além disso, a gente tem um epílogo muito bom, trazendo toda aquela questão de uma possível realidade futura alternativa. Eu veria tranquilamente um filme disso. Eu acho que seria um filme de super-herói completamente diferente do que a gente está acostumado. E eu gostei muito, muito daquela pegada. A gente já tinha visto um pouco em Batman vs Superman, e aqui a gente vê um pouco mais de tudo aquilo. E gosto também de dois pequeníssimos detalhes, mas que pra mim faz muita diferença. A primeira é aquela questão do transmissor no casaco do Aquaman que o Batman colocava na versão de 2017, que transformava o Batman num imbecil. O cara mais inteligente do mundo era um imbecil naquele filme. Aqui não tem isso, então isso já é uma grande diferença. E o Batman, por sinal, ele tem muito mais espaço nesse filme, até no combate e tal, do que tinha naquele filme de 2017. Além disso, outro pequeno detalhe é a questão da caixa materna, que naquele outro filme ficava largada lá num canto, o Lobo da Steppe ia e pegava a caixa materna e ponto final. Aqui tem um algo a mais, um algo nesse meio tempo, que torna tudo isso um pouco mais crível. O que eu não gosto dessas mudanças ou do que se mantém. Primeiro, como eu disse, um pouco do flash, um pouco do humor do filme. Parece que o Snyder ele sempre quer terminar os diálogos entre a Liga com uma punchline, com uma fala que é para ser mais engraçadinha. Eu acho que isso não conversa muito com toda a proposta do filme dele. Além disso, a cena do Flash salvando a Iris West, para mim, é a pior do filme. É muito mal escrita, é muito mal coreografada, é muito mal desenhada em todos os sentidos, não gostei nada dessa cena. Era uma cena que a gente já sabia que ia ter também, mas não ficou boa. Outra coisa que a gente já sabia que era do Snyder, mas eu torcia para que ele mudasse, que eu acho bem tosqueira, são aquelas bolhas para conversar dentro da água e tal, que o James Wan mudou no filme do Aquaman e ficou bem melhor lá no filme do Aquaman. E uma última coisa, uma última crítica minha ao filme, que é algo constante em toda a carreira do Snyder, são os diálogos. Os diálogos aqui desse filme tem alguns diálogos que machucam um pouco. Eles não são tão bem escritos assim quanto poderiam. É por tudo isso que eu vou dar uma nota 7,5 pro Snyder Cut. Assim, a comparação com o filme de 2017 é um filme muito, muito melhor. E pra você que é fã, assista o filme, porque você vai amar, eu tenho certeza. Se você é da turma #Release the Snyder Cut, você vai achar esse filme nota 11, tenho certeza disso. Então assistam o filme se vocês conseguirem, ele está para aluguel, tá com um valor bem salgado em praticamente todas as plataformas, com exceção da do Google Filmes, que você consegue talvez por R$3,90, porque tem um cupom de desconto lá que tem muita gente que não conseguiu acessar esse cupom de desconto, outras pessoas que conseguiram, então não sei como que vai funcionar isso, não sei como que o Google vai fazer isso, senão você vai ter que pagar R$50, que é um valor caríssimo, é o tipo de valor que não ajuda em nada a criar uma cultura de aluguel no país. Então por hoje é isso, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, comenta aí embaixo o que vocês acharam do filme, por hoje é isso e corta!